Oi, meus amores! Olha eu aqui hoje e hoje nós vamos começar a ver porcentagem pelo método simples primeiro, que a gente vai conhecer o que é porcentagem, o conceito e como resolver uma porcentagem simples, certo? Vamos lá? O conceito de porcentagem. A porcentagem ou percentagem, né? Quando a gente fala porcento ou percentual, é a mesma coisa, não está errado, tá? Representa uma razão. Quando eu falo em razão, eu estou falando em divisão, cujo denominador é igual a 100. Então, é uma fração onde a parte de baixo, que é o denominador, é 100. Indica uma comparação de uma parte com um todo. Então, vamos supor, eu tenho 20% de algum valor. Se eu tenho um valor total, eu tenho 100%. 20% é uma parte do todo do 100%, certo? Deu para captar a ideia? O símbolo que é usado, né, na porcentagem, para designar a porcentagem. Então, é aquele símbolo ali da porcentagem, como vocês podem ver aqui. Um valor em porcentagem, ele ainda pode ser expresso em outras formas. Em forma de fração, como eu falei, onde o denominador é 100, então é uma fração centesimal, denominador igual a 100, ou como número decimal. O que é número decimal? É um número com vírgula. Vamos pensar um pouquinho. Se toda fração é uma divisão, quando eu dividi-lo, o resultado pode dar um número com vírgula. Então, o resultado dessa divisão desse número por 100 pode resultar no número com vírgula, que é o número decimal, certo? Desculpem. Mas como assim? Vamos ver só um exemplo aqui, ó. Eu tenho a representação em forma de porcentagem. Então, eu tenho 30%. Mas eu posso escrever o 30% de outra forma. Posso desculpa. Posso representar ele assim, ó. 30 por... tá aqui a fração. 30 por 100. Então, é o valor em fração centesimal, onde a parte de baixo é 100. Então, aqui é a representação simbólica, 30%, aqui em forma de fração, ó, 30 por 100. E também posso representar na forma decimal. O que é esse 0,30 ou 0,3? Porque esse zero aqui não tem necessidade de aparecer. É 30 dividido por 100. Se eu pegar o 30, montar a chavezinha e dividir por 100, vai dar 0,3. Então, esse aqui é um número decimal, aqui é representado na forma de fração, e aqui é a representação simbólica. Mole, né? Outro exemplo, 5%. Então, eu tenho representação na forma simbólica, 5%. Pode ser representado também em forma de fração. Então, ó, 5 por 100. Então, em forma de fração, cujo denominador é 100. Então, 5 dividido por 100, 5%. E também pode ser representado na forma decimal, que se eu pegar 5 e dividir por 100, vai dar 0,05. Como é que eu leio esse número aqui? 5 centésimos. Olha só, 5 centésimos, igual eu leio aqui essa fração, eu também vou ler esse número aqui, 5 centésimos, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu leio 5 centésimos. Então, esse é o valor em número decimal. Até aqui tranquilo? Então, vamos ver como resolver agora uma porcentagem. Vamos calcular a porcentagem básica. Eu quero saber quanto corresponde 70% de R$100. Né? Vou comprar uma peça, tá com 70% de desconto. O valor dela é R$100, então eu quero saber, no caso, né, de quanto seria esse desconto, de quantos reais seria esse desconto, certo? Então, eu vou pegar, primeiro passo, ó, vou pegar os R$100, 100 vezes os 70%. Então, eu pego 100 vezes, pego sempre o valor que eu tenho, ou a quantidade, multiplico
pela porcentagem em forma de fração, ó, 70%. Como aqui eu tenho um número inteiro, é como se eu tivesse aqui o denominador 1, porque 100 dividido por 1 é 100. Então, quando é um número inteiro, sempre vai ter o denominador 1, que é o número natural inteiro, certo? Então, nesse caso aqui, na multiplicação de fração, como vocês já devem ter visto ano passado, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, multiplico em cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. A fração continua. 100 vezes 70 dá 7.000. Como eu falei, a fração continua, então fiz essa multiplicação, 100 vezes 70 deu 7.000, e 1 vezes 100, 100. Então, sobrou 7.000 dividido por 100. Ou eu faço a divisão direto, porque toda fração é uma divisão, isso eu venho repetindo desde o início do ano, tá? Quando eu estou dividindo, eu tenho uma fração, eu estou dividindo em partes, ok? Então, nesse caso aqui, eu também posso simplificar, porque ambos são divisíveis por 100. Então, eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador e denominador por 100. Quando eu faço isso, é como se eu fizesse esse macete aqui, ó. Se eu tenho uma divisão onde em cima, no numerador, eu tenho uma determinada quantidade de zeros, e no denominador eu também, na parte de baixo, tenho uma quantidade de zeros, eles podem se anular quando eu faço essa simplificação. Por isso que a gente usa o macete que a gente pode anular o zero, mas eu não estou anulando, eu estou simplificando por 100. Então, nesse caso, ó, um zero em cima e anulo com um zero embaixo. E mais eu tenho mais um zero embaixo, então mais um zero em cima e mais um zero embaixo. O que que eu fiz? Quando eu dividi por 100, 7.000 dividido por 100 deu 70, e 100 dividido por 100 dá 1. É como se só sumisse esses dois últimos zeros. E sobrou, então, 70 dividido por 1, que 70 dividido por 1 é igual a 70. Então, corresponde, nesse caso, 70% de 100 reais corresponde a 70 reais. Então, se eu fosse comprar uma mercadoria que custasse 100 reais, com 70% de desconto, eu ia pagar 70 reais a menos. Então, nesse caso, eu pagaria quanto? Apenas 30 reais pela mercadoria que eu estivesse comprando. Mole, né? Agora, esse exemplo aqui, quanto corresponde 30% de 50 peras? Então, eu tenho 50 peras. Agora, estou falando de quantidade de frutas. Quero saber 30% de 50. Então, mesma coisa, eu tenho a quantidade que é 50 vezes, é o primeiro passo. E transformo a parte simbólica em fração centesimal. Então, tá aqui, ó, 50 vezes 30 sobre 100, que é 30%. E faço o mesmo processo sempre. Vai ser sempre a mesma coisa. Aqui é como se tivesse 1 no denominador dos 50, e vou multiplicar 50 vezes 30 e 1 vezes 100. Ó, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 50 vezes 30, 1.500. A fração continua, 1 vezes 100, 100. Então eu posso simplificar agora, usar aquele macete que a professora falou antes. Pode, óbvio que pode. Então, eu posso tirar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Lembrando, quando eu uso esse macete de eliminar os zeros, que eu estou simplificando, eu tenho que tirar a mesma quantidade em cima e a mesma quantidade que tiver embaixo. Eu não posso tirar um em cima e dois embaixo, ou dois em cima e um embaixo. É sempre fatores iguais, tá? Porque quando eu simplifico, eu tenho que dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. Sobrou o que aqui? 15 dividido por 1. Que 15 dividido por 1 é quanto? 15. Então, 30% de 50 peras é o que corresponde a 15 peras. Então, 15 peras é 30% de um total de 50 peras. Mole, né? Vamos continuar. Quanto corresponde 10% de 62,5? Agora, só tomem cuidado, que eu já estou trabalhando com uma quantidade total, que é um número com vírgula, que é um número decimal. Mas eu faço o mesmo processo, ó. 62,5 vezes
10%. Então, 10 sobre 100. Mesma coisa, como se tivesse 1 embaixo, no denominador do 62,5, e agora eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo. 62,5 vezes 10 e 1 vezes 100. Quando eu faço 62,5 vezes 10, vai dar 625. Dividido 1 vezes 100, 100. Ah, professora, mas aqui notem que não tem zeros em cima para mim poder anular com zeros de baixo. Eu só posso fazer a simplificação quando ambos forem divisíveis pelo mesmo número. Nesse caso aqui, eu vou pegar os 625 e vou dividir por 100 lá na divisãozinha na chave, que vai dar um resultado de 6,25. Notem que, se vocês lembram desse macete com denominador é 100, nesse caso é o número, estou dividindo ele por 100. Então, aqui vai ter que ter duas casas depois da vírgula, porque eu vou ler 6 inteiros e 25 centésimos. Então, ó, centésimo, 100, e aqui também vai ter que ter duas casas decimais para mim ler centésimos. Aqui, como é que eu li esse número 62,5? É 62 inteiros e 5 décimos, que eu tenho um número depois da vírgula. Então, é décimo, 2 números depois da vírgula, centésimos, e se fosse 3, milésimos. Mole? Então, 10% de 62,5 corresponde a 6,25. Então, 6,25 é 10% de um todo de 62,5. Fácil, né? Nesse outro exemplo aqui, eu quero saber quanto corresponde 25% de 4 quilos. Então, vamos supor que eu comprei 4 quilos de arroz. Vamos pegar o arroz, que agora o preço está nas alturas, né? Artigo de luxo. Ah, tem uma liquidação que ele está com 25% de desconto o quilo. Nossa, vai dar uma fila gigante no mercado, né? Porque, olha, tá complicado. Mas vamos lá. Tem 4 quilos de algo. Então, quero saber quanto que corresponde 25% dessa quantidade. Então, ó, pego 4 vezes 25%. Mesma coisa, notem que o processo é sempre o mesmo. Eu pego a quantidade que eu tenho, que é 4, vezes o 25%. Eu transformo o valor simbólico em fração. Agora, é como se tivesse 1 no denominador, quando eu tenho o número natural inteiro. Então, eu faço 4 vezes 25 e 1 vezes 100. Então, 4 vezes 25 dá 100 e 1 vezes 100 dá 100. Ah, professora, tem a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo. Posso tirar? Pode tirar. Sobrou o quê? 1 dividido por 1, que é 1. Ou eu poderia ter visto que 100 dividido por 100, eu tenho 100 balas, né? Vou distribuir para 100 pessoas, cada pessoa vai ficar com uma balinha. Então, corresponde a 1 quilo, tá? Opa, tem um S ali a mais, mas deixa quieto. Faz de conta que ninguém viu. Tá, mas desculpem aqui o erro de português, tá? Mas, ó, corresponde a 1 quilo, tá? Tem quantidade é 1, é singular, tá? 1 quilo. Agora, quanto corresponde 62% de 80? Mesmo processo, eu pego 80 vezes 62 por 100. O denominador é 1 do 80. Agora, eu faço 80 vezes 62 e 1 vezes 100. 80 vezes 62, 4.960. E 1 vezes 100, 100. Notem nesse caso que eu tenho só um zero em cima e um zero embaixo. Então, eu vou anular 1 com 1. Ainda sobrou 496 dividido por 10. Aí, eu tenho que efetuar essa divisão na chavezinha, tá? Então, vai dar
49 inteiros e 6 décimos. Olha só aqui o denominador 10 e eu tenho que ter quantas casas decimais? Uma, tá? Então, eu posso, quem sabe essa relação, pode fazer essa relação, ou quando aprendeu que a vírgula anda uma casa, quando eu divido por 10, ela anda duas, quando divide por 100. Aí, usem como vocês aprenderam, tá? A dividir o número por 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, corresponde a 49 inteiros e 6 décimos, 49,6, né? Falando português, ok? Outro exemplo, quanto corresponde 5% de 37? Então, eu pego 37 vezes 5%. Mesma coisa, embaixo do 37 eu tenho denominador 1, e na multiplicação de fração, 37 vezes 5 e 1 vezes 100. A parte de cima vezes a de cima, de baixo vezes a de baixo. 37 vezes 5, 185. 1 vezes 100, 100. Agora, notem que eu não tenho zeros para poder anular e simplificar a minha divisão. Eu tenho que pegar o 185 e dividir por 100. Então, nesse caso aqui, vai dar 1 inteiro e 85 centésimos. Duas casas decimais, 2 zeros, ó, centésimos. Eu vou efetuar a divisão dessa aqui para vocês verem, ó, é 185 dividido por 100. Para quem não lembra, quando eu vou dividir, vai dar 1. 1 vezes 100 dá 100. 185 menos 100 dá 85, só que eu quero continuar dividindo. O que que eu faço? Coloco uma vírgula e coloca um zero. Agora vai dar 8. 8 vezes 100 dá 800. Agora 850 menos 800. Ah, dá 50. Quero continuar dividindo, eu vou só acrescentando aqui um zero. Agora, que número eu multiplico por 100 que dá 500? Ah, é 5. 5 vezes 100, 500. 500 menos 500, zero. Então, 5% de 37 corresponde a 1 inteiro e 85 centésimos, ou, falando, né, 1,85. Muito fácil esse conteúdo da porcentagem básica. É sempre o mesmo processo. Então, sempre que vocês quiserem saber a porcentagem de algum valor, é só efetuar esse processo simples, tá? Depois a gente vai ver a aplicação em problemas, vamos ver outros processos de resolução, mas esse é o básico. Se vocês quiserem saber o desconto numa loja que está 5% de desconto, 15%, às vezes 30% de desconto, vocês já sabem quanto que vão economizar, certo? Então, espero que tenham compreendido esse conteúdo. Um beijo enorme no coração de todos. Espero que estejam bem. Estou morrendo de saudades. Fiquem com Deus. Beijo da professora Sheila.